Este trabalho não era para ser uma série. Na verdade, quando comecei a trabalhar nele, a meio de março, pensávamos todos, incluindo eu, em lançar apenas uma reportagem. Mas depois de me mergulhar nesta Europa fortaleza, submergi-me em relatórios, legislação, vi debates infindáveis no Parlamento Europeu, descobri propostas legislativas, diretivas, regulamentos, acordos em nome da UE que afinal não são acordos da UE. E mais importante do que isto, ouvi as histórias de imigrantes e refugiados, entrevistei deputados, advogados, ativistas e tantas outras pessoas. E menos de um mês depois de começar, tinha descoberto que para vos explicar os mecanismos que fizeram os muros da União Europeia erguer-se, precisava de uma coisa: tempo. No Fumaça acreditamos que apenas com a profundidade certa conseguimos explicar os temas mais complexos e estruturantes da nossa sociedade. E quando estamos à porta de uma das mais importantes eleições dos próximos anos em toda a Europa, só assim sentimos que estamos a fazer o serviço público que esperam de nós. E queremos contar com o teu apoio. Todo o jornalismo que fazemos é aberto a toda a gente, mas custa dinheiro. E para continuarmos a fazê-lo, com o tempo e a profundidade necessária, precisamos de recursos. Se acreditas que o que fazemos é importante, considera contribuir com 3€ por mês. Vai a fumaca.pt/contribuir. Muito obrigado às dezenas de pessoas que o fizeram no último mês. And one day we came across an article on the golden visa opportunity to Um dia encontrei um artigo sobre a oportunidade dos vistos Gold em Portugal e disse à minha esposa: isto é perfeito. Primeiro começámos a rir-nos, mas eu insistia e ela não percebia porquê. Disse-lhe que o meu avô era originalmente português, mas viveu em Macau. Isto foi há muito tempo, quando Macau ainda era uma colónia de Portugal. Então disse: isto talvez faça sentido, seria voltar às origens, certo? when Macau was still a Portugal, Yeah. when Macau was still a colony of Portugal. And so I was saying, this might make sense. It's going back to the roots, right? Paulo Borromeu tem 40 anos. É um tipo simpático, culto, com piada. Não é difícil estar à conversa com ele durante horas. É natural de Manila, a capital das Filipinas, onde vive com a mulher e as 2 filhas. E é presidente e CEO da Ayala Healthcare Holdings, uma empresa privada de saúde. Há 2 anos, em 2017, viu um anúncio sobre os Golden Visa, ou vistos Gold. E foi assim que tudo começou. And one of our trips to Europe sometime... E numa das nossas viagens, em meados de 2017, acho que foi em outubro, enviei um mail ao David antes de viajar e disse: ei, vou estar por aí, podes explicar-me essa coisa dos vistos Gold? E foi assim que começou. And that's how it started. Inicialmente escreveu uma mensagem no fórum à procura de ajuda para entender o que era isto dos Golden Visa. David Poston, que tinha experiência com vistos Gold e no mercado imobiliário português, respondeu ao pedido e recebeu-o em Lisboa. O negócio ficou feito nesse mesmo outubro. Mais de €500 mil investidos num apartamento perto da Baixa de Lisboa, e Paulo estava pronto para iniciar o processo que o levaria a ter autorização de residência no país. Não foi o único. Dados de março de 2019 mostram que desde a criação dos vistos Gold em 2012 foram já atribuídos 7.291. A história de hoje é sobre um deles. A série Aquilo é a Europa é uma história sobre a Europa fortaleza. Seja toda a gente bem-vindo ao Fumaça, eu sou o Ricardo Esteves Ribeiro. Parte 3. Paulo. Paulo Borromeu conta-me que a principal culpada por investirem em Portugal é a sua mulher. Foi ela que deu o empurrão final que precisavam para viajar até Lisboa em 2017, com vista a procurar um apartamento à venda na cidade. Paulo tinha já estado no país por volta de 2008, não se lembra ao certo. Na altura, ficou apaixonado pela capital. Eu gostei mesmo de Lisboa quando lá estive. Estava fascinado com tudo. A simplicidade da vida e a beleza do antigo e do novo. E quando veio pela segunda vez a Portugal, em 2017, o mesmo aconteceu com a sua companheira. Quando voltámos em 2017, eu e a minha mulher apaixonámos pelo sítio, por tudo. Adoro o facto de que é uma cidade onde se pode andar a pé, as pessoas são muito amigáveis, muito fluentes em inglês, é muito fácil deslocarmos, gostámos de tudo. A decisão foi rápida. Reuniu-se com David Poston, que lhe explicou o processo e o apresentou a uma firma de advogados que o ajudaria, e foram visitar apartamentos à venda. Escolheram um na Baixa e avançaram. What was your, let's say, the reason why you would come to Portugal? Qual foi a razão para vir para Portugal com o visto Gold? Ok. A principal razão foi porque tenho 2 filhos, um de 7 e outro de 5 anos. Eu sempre acreditei que era bom criar as opções enquanto posso e posso pagar. Digo opções porque mais tarde é mais fácil circular pelo mundo com um passaporte português, comparando com um passaporte filipino e, ao mesmo tempo, Portugal é um sítio muito bonito e, como é que eu ia dizer, consigo ver-me a viver lá e a fazer coisas lá.
A ideia, diz Paulo, é que um dia, se tudo correr bem, ele e a sua família possam mudar-se para cá. Vou pôr as coisas desta maneira, Ricardo. Não vejo a minha primeira aquisição como um investimento para mim, como um investimento para fazer dinheiro. Basicamente, comprei aquele apartamento porque é ali que eu vou ficar quando me mudar. Se a primeira aquisição não era um investimento, a segunda foi. Em fevereiro de 2018, comprou um prédio antigo no bairro Alto que está agora em obras. A ideia é vendê-lo logo que acabem. Por esta altura, Paulo tinha já iniciado o seu processo junto do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Abriu conta no banco e entregou vários documentos. Certidão de nascimento, registro criminal limpo, um comprovativo de que o capital usado era seu. Depois, esperou pelo agendamento do CEF. How long did it take until CEF actually said, yes, Quanto tempo demorou até o CEF dizer venha até aqui e tem uma marcação? Então, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, 8 meses depois. December, January, February, March, April, May, June. 8 months after. Oh, Como as Filipinas não têm embaixada portuguesa, o processo demorou mais do que o costume. Teve de autenticar os documentos na embaixada portuguesa mais próxima, em Jakarta, na Indonésia, e só depois foi chamado de novo a Portugal para fazer testes biométricos. Na prática, incluir a sua impressão digital e fotografia na base de dados do país. and so when did you actually get your card? Então quando é que conseguiste o cartão? O meu cartão? Um segundo, deixa-me ver o e-mail. Eu não tenho ainda o cartão físico, só uma cópia. Tive o meu cartão a 21 de março de 2018. I got my card March 21, 2018. Ele queria dizer 2019, enganou-se. Basicamente, recebeu a sua autorização de residência em cerca de ano e meio, mesmo com os atrasos na embaixada. I've been talking with a few immigrants, in this case like not investors but really like economic Eu migrants. estive a falar com alguns imigrantes, neste caso não eram investidores, mas migrantes económicos que vêm para aqui trabalhar. Eles dizem sempre que se há uma palavra que sabem em português é esperar, estão sempre à espera. É esse o tipo de relação que tens com o CEF? Como é que os descreverias? Bem, vamos pôr as coisas desta forma. Eu venho de um país de terceiro mundo. Estou habituado a esperar. Então não foi nada de novo para mim. Sim, tive de esperar um pouco, mas não foi assim tanto. Yeah, I had to wait for a while, but it wasn't that long. A verdade é que se compararmos este processo com o de obtenção da autorização de residência para estrangeiros que vêm trabalhar para Portugal, como o Abid, que ouvimos na parte 2 desta série, os tempos de espera são muito diferentes. E há uma outra coisa que é bastante diferente. Se para imigrantes e trabalhadores o reagrupamento familiar acontece depois de todo o processo estar concluído, investidores visto Gold podem juntar as suas famílias ao processo desde o início. Assim, a mulher e as duas filhas de Paulo, de 5 e 7 anos, terão também autorização de residência, apesar de esperarem alguns meses mais. Mas, sabes, não posso discutir com eles porque cada país tem a sua maneira de fazer as coisas e só temos de respeitar isso. Não faz sentido tentar discutir quem está certo e quem está errado. Tens de aceitar, porque é assim que aqui fazem as coisas. Desde 2012 que a Lei de Estrangeiros possibilita a concessão de autorizações de residência para atividades de investimento. Na altura, em plena crise e com a intervenção da Troika, foi alterada para facilitar o investimento estrangeiro no país. O programa Vistos Gold, inspirado em vários outros programas em vigor em países da União Europeia, foi defendido e apresentado por Paulo Portas, na altura Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, que achava uma loucura recusar o dinheiro estrangeiro que o programa poderia captar. Em março de 2015, a poucos meses de abandonar o cargo, falou assim na Assembleia da República. Os chamados vistos gold são importantes para a economia nacional. Seria insano recusar esse investimento estrangeiro e seria até abstruso oferecer tamanha criação de riqueza a qualquer um dos 14 países estrangeiros que na Europa concorrem com Portugal com regimes semelhantes ou até iguais aos chamados vistos gold. Em 2012, quando os vistos Gold foram criados, as regras eram simples. Transferir 1 milhão de euros para o país, ou criar 30 postos de trabalho, ou comprar casas ou terrenos num valor igual ou superior a 500 mil euros, dava direito a visto. Mas a Lei de Estrangeiros foi-se alargando, e hoje as possibilidades são imensas. Basta cumprir uma das seguintes condições, e estou a citar. 1. Transferência de capitais num montante igual ou superior a 1 milhão de euros. 2. Criação de pelo menos 10 postos de trabalho. 3. Aquisição de bens imóveis de valor igual ou superior a 500 mil euros. 4. Aquisição de bens imóveis cuja construção tenha sido concluída há pelo menos 30 anos ou localizados em áreas de reabilitação urbana e realização de obras de reabilitação dos bens imóveis adquiridos no montante global igual ou superior a 350 mil euros.
5. Transferência de capitais no montante igual ou superior a 350 mil euros que seja aplicada em atividades de investigação desenvolvidos por instituições públicas ou privadas de investigação científica, integradas no Sistema Científico e Tecnológico Nacional. 6. Transferência de capitais no montante igual ou superior a 250 mil euros que seja aplicada em investimento ou apoio à produção artística, recuperação ou manutenção do património cultural nacional. 7. Transferência de capitais no montante igual ou superior a 350 mil euros destinada à aquisição de unidades de participação em fundos de investimento ou fundos de capitais de risco. E 8. Transferências de capitais no montante igual ou superior a 350 mil euros destinados à constituição de uma sociedade comercial com sede em território nacional, conjugada com a criação de 5 postos de trabalho permanentes. Os primeiros anos trouxeram resultados impressionantes, como se gabava Paulo Portas em outubro de 2014. Nós tínhamos previsto, no primeiro ano em velocidade de cruzeiro, 200 milhões de euros, atingimos 300 milhões de euros de investimento no nosso país. Para 2014 tínhamos previsto 500 milhões de euros, o que já era uma subida considerável, e neste momento ainda faltam 3 meses para o ano terminar e já estamos em 700 milhões de euros, o que significa outra vez ultrapassar, e em muito, as metas fixadas. Desde que foram criados e até março de 2019, atribuíram-se 7.291 vistos Gold, a grande maioria através de compra de imóveis. De todos os vistos concedidos, 6.879 foram por causa da compra de casas ou terrenos, só 15 por causa da criação de postos de trabalho, 0,2%. A facilidade com que se pode trazer a família através da possibilidade de reagrupamento familiar fez com que mais 12.413 pessoas tivessem autorização de residência. No total, quase 20 mil pessoas ganharam assim direito a residir em Portugal e a circular livremente por todos os países da União Europeia. Até março de 2019, o Estado angariou quase 4,5 mil milhões de euros. Desse valor, 90% tem que ver com a aquisição de bens imóveis. É da China que vem a maioria do dinheiro dos investidores, 4.180 até final de março. Em segundo lugar, mas a uma grande distância, estão investidores brasileiros, 711. À frente de cidadãos da Turquia, 331, África do Sul, 286 e Rússia, 254. My name's David Poston. O meu nome é David Poston, trabalho para a Portugal Homes, sou um dos cofundadores e trabalho intermitentemente no mercado português desde 2005. Since 2005. Foi David Poston que recebeu Paulo Borromeu quando este decidiu investir no país. Veio pela primeira vez a Portugal em 2004, durante o Campeonato Europeu de Futebol. Apaixonou-se pelo país e decidiu que tinha de vir para cá viver. Começou por trabalhar no mercado imobiliário do Algarve em 2005 e em 2017 cofundou a Portugal Homes com Gary Harland, o seu sócio. A Portugal Homes é uma empresa do imobiliário focada no mercado dos vistos Gold, de onde vem a maioria dos seus clientes. A sua equipa, sediada em Lisboa, trata do processo de aquisição de título de residência desde o início até ao fim. Encontra-se com os clientes dos países de origem, traz-los para Portugal, organiza visitas a imóveis à venda, apresenta os investidores às firmas de advogados e já depois do investimento estar feito, ajudam na remodelação e manutenção do imóvel e ainda servem de representantes fiscais em Portugal. O processo de obtenção do visto Gold é bastante simples. Em primeiro lugar, o investidor tem de criar uma conta num banco português, adquirir o imóvel ou fazer o investimento e depois submeter o pedido de autorização de residência online na plataforma do CEF, juntamente com a certidão de nascimento, registro criminal e, se quiser obter a residência para a sua família, os mesmos documentos para filhos menores, esposa ou esposo, pais e sogros. Desde o momento em que faz a candidatura online, normalmente são 30 dias até ter a resposta do CEF. Se os documentos tiverem sido aceitos e tudo estiver certo, vão ser convidados a regressar a Portugal para fazer testes biométricos. Ao contrário de imigrantes trabalhadores, a maior parte dos investidores de vistos Gold não espera em Portugal pelo título de residência. Voltam para os seus países de origem e apenas marcam nova viagem quando o CEF agenda os testes biométricos. From that moment then, A partir desse momento, depende. Se fizeres os testes biométricos em Lisboa, demora cerca de 6 ou 7 meses até teres o visto. Se fores ao Porto ou ao Algarve, são 3 meses, é muito mais rápido. it's much quicker. Se o processo para a obtenção de autorização de residência através do visto Gold é bastante mais simples do que para um imigrante trabalhador, com muito menos barreiras legais e até menos tempo de espera, há uma coisa que refugiados, imigrantes e investidores parecem estar de acordo: na crítica aos serviços estrangeiros e fronteiras. É muito difícil. Eles fazem com que as coisas sejam um pouco mais difíceis do que poderiam ser. Muito mais difícil do que noutros países da União Europeia, diz David. So they made the investment, they did everything that the government asked. Então, eles fizeram um investimento, fizeram tudo o que o governo pediu. Entregaram todos os documentos e depois esperaram 12 a 15 meses para ter o visto aprovado.
Então o processo demora mais de 2 anos? Sim. Desde que investem, sim. Estava a demorar 1 ano e meio, 2 anos até terem o cartão e poderem viver aqui ou viajarem livremente. No decorrer desta reportagem, enviámos um e-mail aos Serviços Estrangeiros e Fronteiras a perguntar quanto tempo demora, em média, a autorização de residência para vistos Gold. A resposta foi a seguinte. De acordo com a atual Lei Geral de Estrangeiros, o prazo de instrução dos processos completos é de 3 a 6 meses, caso se trate de concessão ou renovação, podendo ser prorrogado em casos de maior complexidade. A duração do processo está também condicionada à apresentação dos documentos necessários por parte dos interessados. Ainda assim, a resposta não permite perceber se o prazo legal é ou não cumprido e qual o tempo médio real para a concessão de um visto Gold. A partir do momento em que o processo termina, o investidor fica com a autorização de residência durante 1 ano, renovável mais 2 vezes por 2 anos cada. Para a renovação, apenas é necessário que as condições se mantenham, registro criminal limpo, por exemplo, e que passe 7 dias seguidos ou interpelados por ano em Portugal. Findos os 5 anos, a autorização de residência pode transformar-se em permanente e é possível candidatar-se à nacionalidade portuguesa. O programa de vistos Gold está presente em mais de 19 países da União Europeia. Em 3 deles, Malta, Bulgária e Chipre, é possível obter diretamente o passaporte e, na prática, a cidadania. Mas para David, o programa em Portugal é o mais apetecível. For me, it's a much easier, straightforward program here. You can invest 500,000 or there's a reduced option of 300,000. Para mim, o programa aqui é muito mais fácil e simples. Podes investir 500 mil euros ou a opção reduzida, 350 mil. Existem muitos controlos para obviamente garantir que o registro criminal está em condições. Mas depois só tens de passar 7 dias por ano no país e é um visto de 5 anos. Não há uma solução rápida para obter um passaporte, como acontece em Malta ou no Chipre, mas para mim é um programa melhor no geral. E a cidadania portuguesa é das melhores cidadanias para ter no mundo. Por que dizes isso? Bem, não estiveram envolvidos em nenhum conflito, não existem ameaças terroristas em Portugal, não estiveram na Segunda Guerra Mundial. É um país muito neutro, é acolhedor. Terror threats on Portugal whatsoever. There wasn't in the Second World War. It's a very neutral country. It's welcoming. Para Carlos Coelho, eurodeputado pelo PSD e número 7 da lista do partido às eleições europeias, o problema não é existirem vistos Gold, mas antes a falta de controle na atribuição desses títulos. Vamos cá ver. A questão dos vistos Gold é saber se é legítimo ou não o Estado ter instrumentos que facilitem a obtenção de investimento estrangeiro. E, portanto, se há um investidor que diz eu quero ir ao vosso país para fazer investimento, eu não vejo nenhum problema em que se facilite a vinda dessa pessoa. O que eu acho mal é que essa pessoa possa vir sem controles de segurança. Como eu disse na minha intervenção aqui no Parlamento Europeu ainda há uma semana, eu não quero que um criminoso russo, por falta de controle, disfarçado de investidor com visto Gold, acabe por ficar com visto Gold ou na Roménia ou em Portugal. Ou com cidadania num dos sítios onde é possível ter cidadania. Mas isso, a cidadania é mais complicado. A cidadania eu acho que é revoltante. Atribuir a cidadania contra investimento é vender o título de cidadão. Eu acho isso, sob o ponto de vista dos princípios, revoltante. Os vistos Gold não são isso. Os vistos Gold é facilitar a entrada no país de alguém que vem investir. Portanto, de certa forma, é aquilo que nós fazemos em nossa casa. Quando temos um visitante, queremos tratar bem e pomos a passadeira vermelha. Portanto, corremos a abrir a porta. Portanto, é uma atitude de facilitar a entrada na nossa casa de alguém que nós vamos a precisar por uma razão legítima. Eu isso não vejo problemático. O que vejo problemático é que isso nos leva a fechar os olhos ao passar dessa pessoa às intenções dessa pessoa e, portanto, que seja possível, por exemplo, um mafioso russo sobre o qual recai um mandato de detenção europeu e, portanto, que nós não devíamos deixar entrar no território porque vem fazer um investimento que nós fingimos que não sabemos e deixamos. Carlos Coelho é relator de uma proposta de alteração legislativa ao regulamento do VIS, o Sistema de Informação sobre Vistos, um mecanismo de intercâmbio de dados entre países do espaço Schengen. Sendo aprovada, vai aumentar os controlos para quem queira vir para a Europa e, segundo Carlos Coelho, garantir a segurança para quem venha investir através dos vistos Gold. Há na União Europeia 20 países que têm sistemas parecidos com os vistos Gold. Eram emitidos com praticamente sem nenhum controle de segurança. E na reforma do visto, do Sistema Europeu de Vistos, que eu fui o relator e que foi aprovado. Agora, alterámos isso. Pusemos a exigência da sujeição dos requerentes de vistos Gold a 15 controles de segurança contra 7 bases de dados europeias.
Interpol, entre outras. Entre outras, o Sistema de Informação de Schengen, etc. O Visa. E isso garante um maior controle dos vistos gold. Curiosamente, não foi fácil fazer passar isto cá, porque a maior parte dos socialistas europeus estavam contra essa minha proposta. Justiça se lhe faça, os juristas portugueses, e particularmente a deputada Ana Gomes, estiveram do lado certo da história. Mas isto não foi fácil. Mas o Parlamento Europeu aprovou, esta é a nossa posição, e agora esperemos que o Conselho nos dê razão. A negociação entre o Parlamento e o Conselho vai continuar e vai decorrer por razões de calendário já no próximo mandato parlamentar. A proposta foi aprovada pelo Parlamento Europeu no passado 13 de março, com 522 votos a favor, 122 contra e 31 abstenções. Agora, seguirá para as negociações entre o Conselho, o Parlamento e a Comissão Europeia. Dos 21 eurodeputados portugueses, apenas 4 votaram contra. Marisa Matias, do Bloco de Esquerda, e os 3 deputados do PCP, incluindo João Pimenta Lopes, número 3 da lista da CDU às eleições europeias deste maio. O que esta diretiva fez foi alargar as restrições nacionais de países terceiros, a aumentar o nível de controlo através, por exemplo, de reconhecimento facial, de recolha de dados dactilográficos, aumentar os níveis de controle e de restrições à possibilidade de aceder vistos, aumentar os custos, alargar as idades, portanto, entre os 6 e os 70 anos no nível de controle. Sujeito às pessoas a 15 controles de segurança. Dizia-se, por exemplo, um dos argumentários era que, bom, mas em Portugal o cartão do cidadão, as crianças já fazem a recolha da impressão digital desde os 6 anos. Nós estamos a confundir um documento de identificação de um país com um documento temporário de presença num país. Quer dizer, eu se hoje for a um conjunto muito significativo de países, frutos de acordos que são estabelecidos, na maior parte deles, basta-me apresentar o cartão de identidade. Não vou preencher nenhum formulário, não vou colocar a minha impressão digital em lado nenhum. E, portanto, é quase uma lógica de criminalização e de apontar como suspeitos aqueles que são os que vêm do exterior. Na prática, sendo esta proposta de regulamento aprovada, vai ser mais difícil entrar na Europa para quem é de um país terceiro. Propõe-se o aumento dos controles de segurança para quem venha para o espaço Schengen, seja como turista ou para aqui residir. Passarão a ser cruzados dados em várias bases de dados internacionais. Alargar-se-ão as idades a quem são feitos testes biométricos. Por exemplo, crianças a partir dos 6 anos passarão a ter de entregar a sua impressão digital e será feito reconhecimento facial. Embora Carlos Coelho defenda estas alterações como algo que trará regras mais apertadas para os diversos regimes europeus de vistos gold, a verdade é que não há qualquer alusão aos vistos gold ou a autorizações de residência para atividades de investimento nesse regulamento. As mudanças legislam sobre vistos e autorizações de residência no geral. Sendo aprovada, ela vai ter implicações não só para investidores que querem vir para Portugal ou para outro país qualquer da União Europeia que tenha vistos gold, mas também nas milhares de pessoas indocumentadas que estão em Portugal e que precisam de ser e que estão à espera de autorização de residência, alguns deles há 2, 3, 4, 5, 6 anos. A nossa análise é que mais do que portanto, a questão dos vistos gold foi um fediver e, portanto, esses continuarão a ter as facilidades que até agora tiveram de ultrapassar restrições. O alvo desta diretiva foi precisamente esses milhares de potenciais trabalhadores, de pessoas que estão à procura de estabilizar a sua vida, ou até a possibilidade de pessoas que nem vêm trabalhar, mas que possam vir apenas para efeitos, por exemplo, turísticos, não é? E, portanto, que tenham justificação para estar em períodos de menor duração no país. Ou seja, criar limitações, criar barreiras, de alimentar mais uma vez a Europa dos muros e das restrições. Ana Gomes, eurodeputada pelo PS, que não se candidatará nestas eleições europeias, votou a favor desta alteração ao regulamento. Mas, na sua opinião, por muito que o combate ao crime internacional seja feito com mais controle, que ela defende, o sistema de vistos gold sofre de um problema de princípio. Sobretudo, a questão de fundo é a imoralidade do sistema. Quer dizer, e aqui não me refiro apenas a Portugal, refiro-me a toda a União Europeia, quando vários países procuram
justamente, sem o dizer, mas erguer a Europa fortaleza, que obviamente nunca será sustentável, e é completamente imoral que, relativamente a migrantes ricos, abram as portas com um canal dourado em troca de dinheiro, pondo em causa a integridade do sistema de Schengen, pondo em causa a segurança coletiva, porque obviamente estes são esquemas para branquear capitais, são esquemas para importação de criminalidade e de criminalidade organizada, e portanto são de uma imoralidade e de um perigo tremendo. Na sua opinião, o mecanismo de vistos gold português é dos mais graves da Europa? No nosso país, o esquema é perverso, porque obviamente depois há toda uma indústria que se desenvolve à conta dos vistos gold, que é uma indústria obviamente de corrupção, de esquemas, como já disse, não há due diligence, desde advogados, contabilistas, agências imobiliárias, não fazem a due diligence, a que estão obrigados nos termos das diretivas europeias contra o branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo, mas efetivamente não o fazem. As autoridades nacionais também não o fazem, o controle é mínimo, não é avaliado e, sobretudo, o que é extraordinariamente grave no caso do nosso país é o secretismo total de que beneficiam quem recebe vistos gold e mais as pessoas que conseguem autorização de residência através do esquema de reunificação familiar. Em outubro de 2018, um relatório com o nome Escapadela Europeia, dentro do obscuro mundo dos vistos gold, apresentado pela Transparência Internacional e pela Global Witness, organizações não governamentais contra a corrupção, acusava Portugal e outros países da UE de não terem critérios claros para a aplicação do programa e de não terem mecanismos de verificação prévia, due diligence em inglês, necessários para garantir o combate à corrupção. A opacidade é total. Até países como Malta e Chipre, onde a forma de visto gold é do mais grosseiro que há, porque tem a ver com a venda direta da cidadania. Em Portugal é uma venda às prestações, porque ao fim de 5 anos as pessoas podem requerer a nacionalidade. Mas até Malta e Chipre, que vendem diretamente a nacionalidade, publicam os nomes das pessoas que ou são candidatos a ter o visto gold, caso de Chipre, ou obtiveram o visto gold, caso de Malta. E em Portugal a opacidade é total. Eu fartei-me de pedir ao anterior governo, tenho farto de pedir ao atual governo, pública e privadamente, por escrito, que ao menos me deem a mim as listas destas pessoas, para eu verificar quem são, os nomes, só peço os nomes, obviamente, e perversamente, com base num parecer ignóbil da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que foi obtido pelo Ministro Miguel Macedo, há uma recusa que persiste neste Governo de me facultar, sequer a mim, já nem digo publicitar, a mim, deputada europeia, as listas dos beneficiários. E eu só tenho uma explicação para isso. É que, obviamente, as autoridades sabem que não teria dificuldade nenhuma em identificar vários cleptocratas ou vários personalidades nada recomendáveis na borda do crime, se não mesmo criminosos, a terem beneficiado de vistos gold. Em 2014, uma investigação judicial levou dezenas de pessoas a tribunal, incluindo o ex-ministro da Administração Interna, Miguel Macedo, por causa da insistência de uma rede de tráfico de influências e corrupção ligada à atribuição de vistos gold. Miguel Macedo acabou por ser ilibado, em janeiro de 2019, dos 4 crimes de que estava acusado. Manuel Jarmela Paulos, ex-diretor do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, foi também absolvido dos crimes de corrupção passiva e prevaricação. Já António Figueiredo, ex-presidente do Instituto dos Registros e do Notariado, foi condenado com pena suspensa a 4 anos e 7 meses de prisão por 2 crimes, corrupção ativa e corrupção passiva. 2 empresários chineses foram condenados a multas por tráfico de influências. Em janeiro deste ano, a Comissão Europeia apresentou pela primeira vez um relatório exaustivo sobre os vistos gold, identificando vários problemas na concessão de passaportes, no caso da Bulgária, Chipre e Malta, ou autorizações de residência, como em Portugal. Diz que, sobre os controlos de segurança, a concessão de vistos gold, estou a citar, pauta-se pela falta de informação e que os Estados-membros têm poderes discricionários na abordagem que fazem nesta matéria. Lê-se também que a Comissão critica, e cito, as autorizações de residência obtidas em virtude de um investimento que exijam apenas uma presença física limitada ou mesmo nula do investidor no Estado-membro em causa.
Por exemplo, a estadia mínima de 7 dias por ano em Portugal, pois isso pode levar a um procedimento acelerado para a obtenção da cidadania nacional e, por conseguinte, a cidadania da UE. Sobre a falta de transparência, a Comissão realça, e cito, falta de transparência e supervisão destes regimes, nomeadamente em termos de monitorização e a ausência de estatísticas sobre o número de pessoas que obtêm uma autorização de residência através dos referidos regimes. João Pimenta Lopes. Que relevância é que teve este relatório nesta altura? Absolutamente nenhum, porque não teve consequências práticas nenhumas. Não é? Nós podemos ter todos os relatórios que queiramos de identificação de realidades com as mais concretas e verdadeiras observações. Se depois não se traduzir essa análise em medidas práticas, então estamos só a fazer um ato de ilusionismo para enganar as pessoas. Ana Gomes. Digamos que o relatório é bom na descrição do sistema e dos problemas e claramente diz que há riscos para a segurança coletiva da União Europeia e de cada um dos Estados-membros que põem em prática estes esquemas, riscos de branqueamento de capitais, riscos de infiltração de criminalidade, identifica os problemas de cada um dos esquemas e em relação ao nosso país é particularmente incisiva sobre a falta de avaliação, a falta de due diligence e a falta de publicação dos nomes. A Comissão depois nas conclusões é mais tímida e promete constituir um grupo de trabalho para continuar a monitorizar e admite que possa atuar com procedimentos por infração do direito europeu em função dos casos que avalie. Mas não pede a cessação dos esquemas de visto gold. Já o Parlamento Europeu foi mais longe. No final de março, aprovou com 505 votos a favor, 63 contra e 87 abstenções, um relatório que pedia a revogação, e estou a citar, de forma progressiva e célere de todos os regimes de cidadania pelo investimento e de residência pela atividade de investimento. David Poston, cofundador e diretor da Portugal Homes, que ouvimos há pouco, também entende que em alguns países pode haver razões para mais controle. Do you feel like this is a fair concern? I think in some of the countries, yes. I think here... Achas que isto é uma preocupação justa? Acho que em alguns países sim. Acho que aqui, em termos de registros criminais e de como eles são verificados, acho que não convida criminosos a vir para cá. Acho que há alguma preocupação em alguns países porque é muito fácil contornar as coisas. Eu estive no Chipre, na Grécia e em Malta no ano passado porque temos alguns clientes que mostraram interesse nessas opções e é importante que conhecemos bem esses mercados. E quando se fala com advogados de lá, há sempre maneiras de contornar as coisas, enquanto que aqui é um programa muito direto. Ou cumpres ou não cumpres. Há muita exigência dos bancos aqui para verificar de onde o dinheiro vem e como é feito. Portanto, é difícil. É preciso ter cuidado porque se põem demasiados obstáculos no caminho, as pessoas deixam de vir. Do que eu percebo, a razão por que os vistos gold foram lançados foi para trazer indivíduos de alto valor para o país, para ajudar na altura da austeridade, trazendo dinheiro. Porque se pões demasiados obstáculos à frente dessas pessoas, elas vão para o outro lado qualquer. Was to bring high net worth individuals into the country and to try and help with austerity and to bring some money in. And if you put too many obstacles in the way, they will just go somewhere else. Mas se poderia pensar que, pela opinião de Ana Gomes, o Partido Socialista seria contra o sistema de vistos gold, a verdade é que não é. E a política do governo mostra-o. Eurico Brilhante Dias, secretário de Estado da Internacionalização, foi muito claro quando em março falou ao programa Conversa Capital da Antena 1 e do Jornal de Negócios. Nós não temos nenhuma medida, nenhum plano para restrições ou para bloquear investimento estrangeiro de qualquer origem. A Europa Fortaleza de que falámos durante as 3 partes desta série foi criada desde o início da União Europeia como parte do seu projeto fundador. Quanto mais se deitaram fronteiras abaixo dentro da UE, mais elas se reforçaram à sua volta. E tudo isso tem vindo a ser solidificado ao longo de décadas. A falta de consenso para a redistribuição de refugiados, a criminalização das ONGs de resgate no mar Mediterrâneo, os acordos com países como a Turquia para impedir refugiados de chegar ao espaço Schengen, o reforço das fronteiras através da Frontex ou as barreiras burocráticas e legais à obtenção de autorizações de residência para imigrantes trabalhadores. Mas o que parece também claro no aprofundar das políticas da União em relação a quem é de fora é que há muitos critérios. Mori Camará, só a 4ª vez em que tentou atravessar o mar Mediterrâneo em barcos de borracha, chegou à Europa.
Antes, foi torturado durante meses na Líbia. E mesmo quando foi resgatado em alto mar, teve de esperar mais de uma semana até que aceitassem o seu desembarque. Hoje, em Portugal, continua à espera, desta vez do estatuto de refugiado. Mohammad Abid Khan veio do Paquistão para Lisboa à procura de uma vida melhor e mais segura que pudesse oferecer às suas filhas. Só quase 3 anos depois conseguiu ter autorização de residência. Só falta a família, mas para isso acontecer ele tem de provar que ganha o suficiente e por isso tem 2 empregos ao mesmo tempo. Nem ele sabe quando isso será. Paulo Borromeu, por outro lado, conseguiu autorização de residência 1 ano e meio depois de investir 500 mil euros, sem sequer viver no país. Nesta União Europeia, enquanto que quem procura uma vida melhor ou simplesmente procura vida fica de fora, quem chega com uma mala de dinheiro é sempre bem-vindo. A Fortaleza não foi feita para barrar toda a gente. Apenas quem não faz falta. A série Aquilo é Europa foi escrita por mim, Ricardo Esteves Ribeiro. O Pedro Miguel Santos fez a edição de texto e da estrutura. O Bernardo Afonso fez a edição de som e a banda sonora original que acompanha toda a peça. Fazem ainda parte da equipa Fumaça, Ana Freitas, Frederico Raposo, Joana Batista, Margarida David Cardoso, Maria Almeida, Mo Tafis, Sofia Rocha, Tomás Pereira e Tomás Pinho. Queremos criar o primeiro projeto de jornalismo português totalmente financiado por quem nos ouve, vê e lê. Se queres fazer parte dele e acreditas na importância do trabalho que fazemos, vai a fumaca.pt/contribuir. Até já!